Classificação do sistema linear. Quanto ao número de soluções, o sistema linear ele pode ser sistema possível determinado, que chamamos de SPD. Ou seja, quando aquele SPD, quando ele possui uma única solução, apenas uma solução. Ou o sistema pode ser possível indeterminado, que é o SPI, quando ele possui infinitas soluções. Ou o sistema ele pode ser impossível, que é chamado de SI, ou seja, quando ele não possui solução. Mas isso tudo para classificar esse sistema ele depende de quê? Depende de início do determinante da matriz principal. Ou seja, quando esse determinante dele pode ser o quê? Pode ser diferente de zero ou ele pode ser igual a zero. Se ele for diferente de zero, o sistema é classificado como SPD, sistema possível determinado. Agora, se ele for igual a zero, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser SPI, que é sistema possível indeterminado, ou SI, sistema impossível. Para que ele seja SPI, sistema possível indeterminado, os determinantes dx, dy, dz, ou seja, de todas as variáveis que tiver, todos os determinantes dessas variáveis têm que ser todos iguais a zero. Okay? Então, para ser SPI, determinante d igual a zero e todos os outros determinantes das variáveis também são todos iguais a zero. E para ser SI, que é sistema impossível, o determinante da matriz principal D é igual a zero, e dos outros determinantes, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero. Ou dx é diferente de zero, ou dy é diferente de zero, ou dz é diferente de zero. Certo? Vamos ver aqui no exemplo. Então, tem um exemplo aqui. Classificar os sistemas lineares a seguir como SPD, SPI ou SI. SPD é sistema possível determinado, SPI sistema possível indeterminado e SI sistema impossível. Então eu tenho aqui a letra A. Eu tenho esse sistema de ordem 2, 2x mais y igual a 3 e x menos 2y igual a 1. Então para classificá-lo, primeira coisa é eu calcular o determinante da matriz principal. Então a matriz D. Então aqui, que é um coeficiente de x na primeira equação é 2 e na segunda é 1. Coeficiente de y na primeira equação é 1 e na segunda é menos 2. Aí a gente calcula esse determinante. Diagonal principal, 2 vezes menos 2, eu tenho menos 4. Menos diagonal secundária, 1 vezes 1, eu tenho 1. Sinais iguais, a gente conserva e soma. 4 mais 1, eu tenho 5. Então, quer dizer que o meu determinante da matriz D aqui, matriz principal, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então o sistema ele é possível e determinado. Então, o sistema ele é SPD. Então, está classificado o sistema. Sistema possível determinado. Determinante da matriz principal diferente de zero. Letra B. Agora eu tenho um sistema, também novamente de ordem 2. Então eu quero classificar o sistema. Então, novamente, calcula primeiro o determinante da matriz principal. Coeficiente de x na primeira equação é 1 e na segunda é 2. Coeficiente de y na primeira equação é 2 e na segunda é 4. Então, calculando o determinante, o que eu tenho? Diagonal principal, 1 vezes 4, eu tenho 4. Menos diagonal secundária, 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 menos 4, eu tenho 0. Então, se eu tenho 0, eu não tenho como classificar o sistema ainda. Quando o determinante da matriz principal é igual a 0, eu tenho duas opções. Ou ele é SPI ou ele é SI. Vai depender dos outros determinantes aqui. Então, a gente vai calcular o determinante, por exemplo, dx. Para calcular o dx, eu troco aqui os coeficientes de x pelos termos independentes, que é 5 e 11. Os coeficientes de y a gente repete, 2 e 4. Então, diagonal principal, 5 vezes 4 eu tenho 20. Menos diagonal secundária, 2 vezes 11 eu tenho 22. Então, 20 menos 22 eu tenho menos 2. Isso quer dizer o quê? Que d é igual a zero e dx ele é diferente de zero. Então, quando o determinante d é igual a zero e pelo menos um desses aqui é diferente de zero,
o sistema ele é dito, ó, SI, é um sistema impossível. Então, esse aqui é um sistema impossível. Então, é SI, ok? Se dx desse zero, eu teria que calcular dy, porque eu não teria como classificar ainda, certo? Vamos verificar aqui na letra C. Então, classificar o sistema também. Então, a gente calcula o determinante da matriz principal sempre de início. Então, o coeficiente de x na primeira é 3, na segunda equação 6. O coeficiente de y na primeira é menos 2 e na segunda é menos 4. Então, diagonal principal 3 vezes menos 4 eu tenho menos 12. Menos diagonal secundária 6 vezes menos 2 eu tenho menos 12. Menos por menos eu tenho mais. Então, menos 12 mais 12 eu tenho um valor zero. Então, D é igual a zero. Então, o sistema pode ser SPI ou SI. Então, a gente calcula dx. Então, aqui é dx. Ó. Troca os coeficientes de x pelos termos independentes, que é 0 e 0. Os coeficientes de y a gente repete. Menos 2 e menos 4. Aqui um detalhe. Ó. Toda vez que eu tiver uma fila da matriz nula, o determinante sempre é zero. Pode ser linha ou coluna. Se a fila for toda igual a zero, o determinante vai ser zero. Então, multiplica aqui. Ó, diagonal principal, 0 vezes menos 4 dá 0, menos secundária, 0 vezes menos 2 dá 0. Viu? Ó, determinante igual a zero. Então, dá para classificar? Ainda não dá. Porque eu tenho um d igual a zero e tenho um dx igual a zero. Então, eu tenho que calcular agora dy. Se ele for zero, o sistema vai ser SPI. Se o dy for diferente de zero, o sistema vai ser SI, porque eu só tenho variáveis x e y. Então, calcula dy. Então, volta na matriz principal, coeficiente de x a gente repete, que é 3 e 6. E no lugar dos coeficientes de y, que é menos 2 e menos 4, colocamos os termos independentes, que é 0 e 0. Então, multiplicamos. Diagonal principal, 3 vezes 0, eu tenho 0. Menos diagonal secundária, 0 vezes 6, eu tenho 0. E 0 menos 0, eu tenho 0. Ou seja, o que foi que apareceu aqui? Ó? Determinante D foi igual a 0. Dx foi igual a 0. Dy também 0. Ou seja, todos os determinantes foram iguais a 0. Quando isso acontece, a gente diz que o sistema ele é SPI. Então, sistema possível e indeterminado. Ok? Então, a classificação segue dessa forma. Calcula o determinante da principal. Se ele é diferente de zero, o sistema já é SPD, sistema possível e determinado. Se o determinante da principal for igual a zero, ele vai ser SPI ou SI. Para ser SPI, todos os outros determinantes também têm que ser zero. E para ser SI, basta um dos outros determinantes ser diferente de zero. Então, daí você faz a classificação do sistema linear.